Boa noite, galera. Saudações vascaínas, Reinaldo Jeremias. Estou mais uma vez falando com vocês aqui no canal de Eu Te Peço. Se inscreva no canal agora, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, deixe seu like e seu joinha para que mais pessoas possam estar assistindo esse vídeo, beleza? Bom, galera, é o seguinte, vamos falar do jogo agora de Vasco 2, Botafogo 0, né? O jogo aconteceu em São Januário, né? Pelo Campeonato Carioca, pela essa última rodada do Campeonato Carioca, né? O Vasco, hoje, né? Um jogo que não estava assim, valendo muita coisa, o Botafogo botou praticamente um mistão em campo, né? Na verdade queria vir com a metade. O Botafogo queria vir com 11 titulares, né? Mas com o mandamento da FIFA lá vem com 12, né? Fez uma mescla aí com alguns jogadores ali. E o Vasco botou o time todo titular praticamente. O Vasco precisando ganhar esse jogo aí, né? Até para ter uma moral com a torcida. O Brenner, que contra a Chapecoense perdeu um caminhão de gol, desabrochou hoje, né? Hoje teve expulsão, teve 2 expulsões, certo? O jogo era para ter começado às 6 horas da noite, né? O jogo. Mas houve um problema lá até antes da partida, que o campo ficou todo alagado em São Januário e teve o pessoal com rodo lá para limpar, aquela coisa toda, né? Então o jogo começou quase umas 6h30 mais ou menos, né? Aí começou o jogo, o Vasco entrou com o time todo titular, bem reforçado. Nego fala, não, que esse jogo não tinha importância pro Vasco. Tinha, porque assim, o Vasco arriscou um campo pesado, com muita chuva, né? E o Vasco precisando ganhar, o Vasco botou o time todo titular contra o Botafogo. Se perdesse pro mistão do Botafogo, o Botafogo já classificado para semifinal do Carioca, mano, para as quartas de final, pô, ia dar problema. Que o Vasco tá com esse negócio aí. O Vasco começou o brasileiro já mal, já não estava nem nas quartas de final do Carioca, né? Aí o que acontece? Aí que acontece? Já tinha perdido para no brasileiro aí. O Diniz estava sem ganhar os jogos aí. Tinha perdido para o Mirassol no brasileiro, empatou no Carioca aí. Em alguns jogos do Carioca, depois, último jogo de quarta-feira, de quinta-feira, empatou com a Chapecoense, então dentro de São Januário. Então precisava ganhar sim para dar uma moral, né? Porque se perdesse, o bicho ia pegar, né, cara? Falando do jogo assim, né? Foi um jogo bem pesado, assim, um jogo assim. Que lá e cá o Vasco, assim, claro que chegou mais, né? Teve um chute ali, o goleiro defendeu. Aquele Marquinhos, jogador cabaço do Botafogo, fez uma falta, levou um cartão amarelo. E depois fez a segunda falta, que em cima do Cauã Barros, que deu vermelho, né? E nisso não adiantou muita coisa, né? E deu um vermelho e o Botafogo com a menos, né? Ficou bem vulnerável. O Vasco cruzando na área, aquela coisa chegando, o goleiro do Botafogo defendendo. Teve um segundo tempo e entrou o Botafogo com a menos, cruzamento ali. No segundo pau ali, o Brenner pegou e desabrochou, né? E o Vasco nisso continuou para dentro. Depois o Botafogo até quase empatou ainda, mesmo com a menos. O Vasco indo para dentro do Botafogo. Indo para dentro do Botafogo ali, aí que acontece? E teve um pênalti ali, né? Em cima do Brenner. O Brenner fez um gol, sofreu um pênalti, o Coutinho bateu e fez 2-0 Vasco. Assim, foi um jogo bem importante. Foi bom o Vasco ter ganho esse jogo. E assim, teve uma confusão no banco de reserva do Botafogo ali. O Alan do Botafogo foi expulso. No banco de reserva é um problema, né? Que o Botafogo vai pegar o Flamengo no final de semana. Pelo Carioca. O Vasco pega o Volta Redonda. Quarta-feira o Vasco vai jogar contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro em São Januário. E depois no final de semana, né? Carnaval, o Vasco vai pegar o Volta Redonda pelo Carioca, né? Um jogo único de Campeonato Carioca aí. Como jogo único de semi-quarta de finais, precisando ganhar aí no Volta Redonda. Aí no Brasileiro se liga no Bahia, depois vem Palmeiras, fora de casa, só pedreira, né, cara? Só pedreira. Eu não sei o que está acontecendo. Assim, o Vasco tá com esse problema aí, que esse Brenner perdeu muito gol. O Rojas, não sei porque teve um jogo que, o, que ele saiu, ele reclamou com o Diniz não gostou, tá botando só nas preliminares, bota depois que tira o Felipe Coutinho. O Marino Nestroça ficou 2 meses parado, né? Tá precisando entrar em forma ainda. Hoje não jogou o Spinelli, né, ainda.
sei se o Cuiabano entrou, assim, que eu não vi, eu só vi uma parte do jogo depois fui pra igreja. E então, assim, o time do Vasco hoje foi importante ter ganho, né, cara? Foi importante. O pessoal falou assim, o Diniz só botou o titular agora que não tá valendo nada da vitória. A vitória valeu muita coisa pro Vasco para levantar a moral do time. Porque se perde pro mistão do Botafogo, é um time misturado, meu irmão. Um time meio de pô, meu irmão, aí ia dar uma merda danada. Foi bom até o Vasco ter ganho hoje. Entraram com o time titular, ter levado a sério. O Botafogo não levou muito a sério que já tava classificado já, né? E assim, o Brenner se desencantou hoje, graças a Deus, né? Agora se prepara aí, né? Quarta-feira já volta as atenções pro brasileiro. O Bahia dentro de casa. O Vasco precisa ganhar do Bahia, né? Porque o Vasco não ganhou uma no brasileiro ainda. Era para ter ganho. Foi quinta-feira, era para ter ganho, deixou empatar. Ganhou de 1-0, deixou o Chapecoense empatar. E estão precisando ganhar. Certo? E depois focar no Carioca de novo no final de semana. Beleza? Bom, galera, notícia é essas. Saudações vascaínas, Reinaldo Jeremias, eu te peço. Se inscreva no canal agora. Ative o sininho, compartilhe esse vídeo, desse seu like, seu joinha, para que mais pessoas possam estar assistindo esse vídeo, beleza? Saudações vascaínas, aqui é Vasco, eu fui.